Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. Nós vamos trabalhar a relação entre teologia e igreja na medida do comprometimento responsável que a teologia exerce para o crescimento e edificação da igreja. Eu acredito que esse texto, ele diz muito, primeiro porque ele faz parte dos primeiros, se não o primeiro documento mais importante, antigo, da história da igreja, do contexto da igreja, e diz muito sobre a tarefa da teologia, do pensamento, da inteligência da fé na vida da igreja. É um livro interessantíssimo, primeiro porque quando a gente já abre o livro, a gente descobre que Tiago está escrevendo essa epístola, quase que tendo do lado o livro de Jó, não é? Textos explícitos, alusões explícitas do livro de Jó aparecem desde o capítulo 1 até o último capítulo, em especial o capítulo 5, versículos 10 e 11, onde explicitamente Jó aparece como o modelo de sabedoria paciente, sabedoria prática, sabedoria perseverante, a imagem e o protótipo, o tipo de sabedoria que inspira Tiago e que faz com que este seja o modelo pelo qual Tiago tem convidado os membros de sua igreja a seguirem. Modelo de sabedoria, modelo de alguém que diante do sofrimento, diante das dificuldades, é paciente, é manso, é capaz de perseverar, é capaz de ser resiliente, de resistir à tensão, de ser flexível ao ponto de viver uma tensão terrível. Esse, portanto, é o modelo de Tiago. Vamos ler o versículo 13 até o versículo 18. Começa com uma pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de, entre aspas, sabedoria, não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos orar? Senhor Jesus, que o Senhor nos dê graça para, a partir do texto, levantarmos questões teológicas importantes
e que precisam ser pensadas e refletidas em nosso contexto eclesiástico, em nosso contexto de igreja. Que as associações, as ideias, o pensamento seja cativo da Tua palavra. Que a nossa linguagem seja bíblica, que o nosso pensamento seja bíblico. Porque se o pensamento, a linguagem, as ações refletirem as Escrituras, aí sim haverá transformação. Que a gente saia daqui transformado pela palavra que veio ao mundo, pela palavra que fez o mundo, pela palavra que resgatou o mundo perdido. Que pela Tua palavra sejamos alcançados mais uma vez, assim nós oramos, em Teu nome. Amém. Tem uma história muito interessante de um palestrante que não sabia dirigir e sempre precisava de um motorista. E esse motorista sempre levava esse palestrante em suas palestras e acabava assistindo todas as palestras que esse ilustre palestrante proferia. Depois de tantos anos seguindo esse palestrante, o palestrante resolveu combinar com o motorista algo extremamente inusitado. Ele olhou para o motorista e disse assim: rapaz, são tantos anos você me acompanhando e ouvindo as palestras, que tal a gente inverter hoje? Eu vou de motorista e você vai de palestrante. Esse público não me conhece. Então, perfeito, você vai de palestrante, você já sabe toda a palestra, você já conhece, você já andou comigo em vários lugares, sabe de cor e salteado a palestra. Então, vamos fazer isso que vai dar certo. E o motorista topou. Eles chegaram no lugar, ele de motorista, e obviamente o motorista no papel do palestrante. E ele ficou sentado ouvindo o seu motorista dar um show. Ele olhava e falava assim: meu Deus, como pode? Eu estou achando a minha palestra a palestra dele mais interessante do que a minha. Como pode esse negócio? Como ele ficou bom? Puxa vida, desse jeito eu vou perder meu emprego. E ele começa a ficar preocupado, porque termina a palestra, ele é ovacionado. E aí ele fica encafifado. Mas aí é a hora das perguntas. Bom, mas agora a máscara dele vai cair. Porque agora ele vai ter que lidar com o improviso. Aí mandaram a primeira pergunta. E era uma daquelas perguntas que eram costumeiras. E ele foi lá e respondeu a primeira. E o povo ficou: caramba, o cara é muito sábio. Mandou a segunda, ele respondeu a segunda, a terceira. E ele respondeu a terceira. E aí, de repente, ele já estava desanimado. Acho que não vai ter jeito hoje ele não vai ser desmascarado. Um dos congressistas levantou a mão e fez uma pergunta que nunca tinha sido contemplada em uma de suas palestras. Aí ele ficou todo animado. Agora a máscara dele cai. Ele respirou fundo, olhou para o congressista e disse assim: rapaz, essa sua pergunta é tão ridícula, tão simples, tão fácil de responder, que até meu motorista vai responder a sua pergunta. Eu acho que a teologia é algo parecido. A gente pode assimilar informações e reproduzir. A gente pode decorar conceitos. A gente pode apreender significados e decorar significados novos. A gente pode ler vários livros, e a cada livro que a gente lê, a gente ganha informações
extremamente relevantes. Mas me parece que a teologia, quando se torna apenas um exercício de imitação conceitual, reprodução de conceitos, reprodução de ideias, imitação de ideias, ela deixa de ser sabedoria. E quando ela deixa de ser sabedoria, ela não serve mais à igreja. Ela serve só ao teólogo. Eu gostaria de defender a posição hoje de que a única possibilidade da teologia servir à igreja é pelos sábios. E a grande pergunta é como o sábio adquire sabedoria e não informação. Existe uma diferença enorme entre colecionar informações e ser sábio, alcançar entendimento. É por isso que um jovem de 16 anos pode dominar uma coleção de conteúdos teológicos. E isso não significa que ele alcançou sabedoria. Tanto quanto não significa que um ancião alcançou sabedoria porque ele colecionou tempo de vida. É possível viver uma vida inteira sem refletir, sem pensar. Portanto, não é o tempo, não é meramente a passagem de tempo, mas é o quanto este tempo ele é absorvido, trabalhado, repisado, degustado, analisado, refletido com consciência, que traz a possibilidade de alguém encontrar sabedoria. A pergunta de Tiago é muito sintomática, porque ele está diante de uma igreja polarizada. Nossos dias são dias de polarizações. O tempo todo encontramos polarizações na igreja. E não pense você que é muito diferente das polarizações da igreja primitiva. As mesmas discussões, uns são de Apolo, outros são de Paulo. Uns são da corrente X, uns são da corrente Y. Todas estas polarizações, elas são revividas por cada um de nós em nossas igrejas. O problema não são as polarizações. Não estou e jamais farei aqui uma defesa da isenção. Pelo contrário, eu acho a isenção uma doença. A doença daquele que acredita que não se posicionar é a melhor posição. Mas o não posicionamento, a não escolha, é uma escolha. O não posicionamento é um posicionamento. Então, eu não estou fazendo aqui nenhuma defesa da isenção ou da não tomada de posição, mas eu estou mostrando aqui que as tomadas de posições que são necessárias na vida da igreja, quando ela não tem sabedoria, ela gera conflito, guerra, não gera paz, gera discórdia, confusão, divisão, ódio. Mesmo na igreja de Paulo, mesmo na igreja de Tiago, mesmo na igreja de Pedro, havia os partidos. O grande problema não é a existência dos partidos.
O grande problema é a falta de sabedoria. Quantos de nós ganhamos um debate e perdemos pessoas? Porque queremos vencer. Isso não é só com relação aos irmãos de uma mesma igreja. Isso também diz respeito à nossa interação, até mesmo evangelística, apologética. O sujeito desaprendeu a Bíblia. E aí ele acha que a apologética, defesa da fé, é você derrotar o seu oponente. É você vencer. É você vencer o debate. E mostrar que você tem os melhores argumentos. E humilhar, espizinhar, e deixar no chão. E depois de estar o seu oponente humilhado, você então respirar profundamente e dizer: missão cumprida. E o ímpio completamente derrotado. O evangelho que eu leio na Bíblia é outro. O evangelho que eu leio na Bíblia é o evangelho que ensina que aquele que quer pregar o evangelho, aquele que quer ensinar o evangelho, não pode escolher o caminho do tirano nem do algoz. Tem que escolher o caminho do martírio. Que você seja humilhado, que você seja envergonhado, que você seja tripudiado, mas que você jamais envergonhe, que você jamais tripudie, que você jamais humilhe. Do que adianta tanto estudo? Do que adianta tanto entendimento? Do que adianta colecionar tanta informação, se toda a informação que você tem só serve para humilhar, só serve para esmagar, só serve para ofender? Meus irmãos, você não precisa fazer muita coisa para ofender as pessoas. O evangelho já vai ofender. Você não precisa gritar. Você não precisa usar argumentos duros. Você, com mansidão, com coração humilde e sensível, se pregar o evangelho na sua pureza, vai ofender. Você não precisa usar artifícios mundanos. Você não precisa usar artifícios e retóricas diabólicas e demoníacas, de estratégia de batalha, de humilhação, para poder ofender. O evangelho na sua natureza é ofensivo. Lutero dizia que todas as vezes que o evangelho for pregado em sua pureza, ele vai engendrar conflito. Por isso, você não vai precisar fazer muita coisa para que as pessoas te odeiem. Só que minha oração é que elas te odeiem por causa do evangelho e não por causa da sua arrogância. Que elas te odeiem por causa da mensagem do evangelho que você está pregando, mas não por causa da sua extrema demonstração de força e inteligência. Jonas, por que você está dizendo tudo isso? E o que isso tem a ver com Tiago? Veja a pergunta que Tiago faz à igreja. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Imagina que Tiago está olhando agora para grupos polarizados na igreja. Pobres e ricos, gente influente, gente não influente, gente que defende uma teologia X, outro que defende uma teologia Y. Eles estão em conflitos, eles estão em tensão. E aí Tiago percebe a tensão nessa igreja. Tiago percebe os partidos nessa igreja. Tiago percebe os conflitos nessa igreja. Tiago percebe as confusões presentes nessa igreja, as discórdias presentes nessa igreja, e percebe que todas essas discórdias, todas essas divisões, todos esses falatórios, todas essas brigas, todas essas situações de extrema indelicadeza, insensibilidade, falta de generosidade, falta de gentileza entre os irmãos da mesma fé, é fruto de uma carnalidade, é fruto de um movimento extremamente miserável, que parece ainda estar presente nos meios e nas manifestações, até mesmo intelectuais,
da igreja. Então a pergunta de Tiago é uma pergunta retórica. Imagine, no momento em que Tiago olha e pergunta assim para eles: quem aqui é sábio? Quem aqui detém a sofia? Quem aqui é entendido? Quem aqui detém a episteme, o conhecimento? E aí, depois de fazer a pergunta e lançar o problema, antes mesmo que a igreja de Tiago possa dar uma resposta, e algum teólogo aventureiro levantar a mão e dizer: eu sou um sábio, eu sou um entendido, Tiago oferece as características de um teólogo que serve à igreja, de um sábio, de um entendido. E ele oferece essa definição a partir do seu contraponto, aquilo que não é a sabedoria, aquilo que não é o entendimento, aquilo que não seria uma teologia que serve à igreja. Ele começa dizendo: se você é sábio, se você é entendido, então que você demonstre que você é sábio, que você é entendido, não citando 300 mil teólogos, 300 mil citações de textos, de teólogos da tradição, ou de textos bíblicos, mas veja só o que ele está dizendo: que você demonstre por seu bom procedimento. O problema do colecionador de informações teológicas é que ele não percebeu que as informações teológicas colecionadas não formam caráter. É possível ser um excelente colecionador de informações teológicas e um mau caráter. É possível ser um teólogo extremamente refinado na sua reflexão, mas não possuir caráter, não possuir integridade, e isso se manifesta no seu procedimento. Então o padrão que Tiago vai estabelecer para a sabedoria não é o padrão da coleção de informações teológicas, mas é o padrão daquela sabedoria que se manifesta no procedimento, no modo de viver, no modo de enxergar o mundo, no modo de enxergar as coisas, no modo de viver a coisa, no modo de viver a igreja. Não adianta nada você colecionar um monte de informações e estas informações não serem suficientes para trabalhar a sua maneira de enxergar a igreja, a sua maneira de trabalhar a igreja e, sobretudo, a sua maneira de ser um pacificador. Eu estou adiantando o desfecho da nossa palestra. Eu não consigo. Se a gente pudesse definir o chamado do teólogo, seria um só: pacificador. Ele é um pacificador de conflitos. E veja por que ele é um pacificador de conflitos. Veja só o que o texto está dizendo: que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Essa palavrinha aí, humildade, ela não tem a ver necessariamente com o status de alguém que é extremamente solícito, mas tem a ver aqui com o conceito de resiliência, o conceito de paciência, o conceito de perseverança. Lembre-se você que o grande modelo de teólogo para Tiago aqui está sendo quem? Jó. Aquele que é capaz de trabalhar questões e ser paciente, ser perseverante nas questões. Então ele apresenta de uma maneira bem interessante que este sábio ou esse entendido demonstre por seu bom procedimento, e esse bom procedimento ele tem
a mediação de obras praticadas a partir da humildade como fruto da sabedoria. E o movimento a seguir é justamente o de apresentar o que seria o contraponto a essa imagem de sábio que Tiago está oferecendo, com a adversativa, contudo. Está vendo aí? Versículo 14, contudo, se vocês abrigam no coração duas coisas, inveja amarga e ambição egoísta. Quantas coisas? Duas. Quais são elas? Duas coisas que derrotam qualquer teologia e que mostram o quanto uma teologia, em vez de servir, ela contribui para a destruição da igreja. Ambição e inveja. Você percebe a diferença dos dois? O que seria, por exemplo, a inveja amarga? Coisa que colecionadores de informação nunca têm. Eles nunca querem perder o debate. Eles nunca querem ficar atrás ou por baixo em relação aos seus oponentes. Os colecionadores de informação são aqueles teólogos na igreja que não estão preocupados meramente em medir, mas em medir força, medir inteligência. Veja quem sabe mais, quem entende mais. E o que alimenta essa disputa teológica não é outra coisa senão a inveja mútua. Eu acho interessantíssimo. Eu faço algumas maldades no seminário. E uma delas é a seguinte: primeiro dia de aula, eu começo a aula mais ou menos assim. Nós vamos ter a aula hoje de filosofia, e o nosso assunto é o ser aí. Veja, o ser aí é o ser que está no mundo fadado à existência e que, portanto, no seu solipsismo, vive fechado numa eterna angústia do ser. Ele é um ser para o nada, que se conclui onticamente no aspecto existenciário da ontologia do solipsismo do indivíduo preso em si mesmo. E eu faço sério, eu não dou nenhuma risada. Eu fico com vontade de rir, eu concordo. Mas eu vou falando, eu só vejo os meninos. Nossa! 10, meu! Que animal! E eu fico me segurando. Pois então, essa questão toda existenciária que leva o indivíduo ontologicamente ao solipsismo de uma vida e começa a falar um monte de bobagem. E depois que todo mundo está lá, eu digo assim: gente, se vocês me pedirem para eu repetir tudo isso que eu falei, eu não vou saber, porque eu não falei outra coisa senão um monte de bobagem. Você precisa ver a cara. Sabe por quê? Porque a gente não para pensar que a gente já começa qualquer empreendimento da vida com aspecto adâmico no nosso olhar. A gente não quer passar por ignorante. Imagina, eu preciso fazer uma cara de conteúdo. Não estou entendendo nada, mas profundo, professor, continua. Eu me lembro que um dia, eu não sei o que foi, isso foi no mestrado, lá na teológica. Eu estava fazendo mestrado em teologia. Aí, o professor fez lá uma pergunta e eu fui exibir. Mandei lá um negócio. Mas isso é os estoicos que diziam. O professor falou: fale mais sobre isso. Eu falei: professor, me desculpa, eu não sei. Eu sabia que você não sabia. Eu acho que a gente precisa ser desmascarado, irmãos. Eu amo pastores que desmascaram.
Eu amo pastores que cuidam dos seus seminaristas. Eu amo pastores que não enterram os seus seminaristas no seminário e esquecem eles. E esperam só depois de 4 anos para voltar a conversar com eles. Estes não estão cuidando dos seus seminaristas. É tão interessante, a gente está no primeiro ano de teologia. Veja, isso não é só um movimento nosso, é um movimento da comunidade. Você está fazendo teologia, né? Então você vai poder me explicar. Pronto, aquilo já entra. Não é como aquela canção, Davi matou seus milhares, né? Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Aí você já se sente Davi. E aí você já começa, não, claro que eu vou te explicar. E aí você gosta da coisa e começa a se envolver num movimento de agradar as pessoas, mas que no fundo é agradar a si mesmo. Só que aí aparece um irmãozinho lá na igreja, que parece que sabe um pouquinho mais. Pronto, você ficou endemoniado na hora. Na hora. Não é possível. Como esse sujeito chegou agora? Eu estou aqui faz uns 5 anos nessa igreja, ele chega agora, só porque ele tem doutorado em teologia, ele já se acha. Todo movimento já vai ser um movimento de disputa. Você está percebendo o que eu estou te dizendo? O movimento de disputa é aquele movimento que não é a busca do conhecimento. É um movimento bélico. É movimento de estratégia, de humilhação, de vencer, de ocupar território. Não é um movimento de conhecimento. É um movimento de controle. É um projeto de poder. Gente que coleciona informação, não porque ama o saber, mas porque quer galgar um espaço hierárquico na igreja. Por um lado, essa é a preocupação de Tiago, a preocupação com a inveja, porque a inveja mostra o quanto a sabedoria está ausente. Porque se alguém tem inveja do outro e por isso começa a estudar mais, ele não está estudando com a finalidade do conhecimento, ele está estudando com a finalidade de medir forças, de mostrar para o outro que ele sabe mais e ao mesmo tempo afirmar para si mesmo: eu não sou ignorante, eu sou inteligente. Primeira coisa que eu queria te dizer, meu irmão, você já foi redimido pelo sangue de Jesus. Nenhum conhecimento teológico vai te dar alegria maior do que essa. Nenhum conhecimento teológico vai te dar a segurança que o sangue de Jesus te dá, de ter sido aceito por Deus, independente dos seus conteúdos teológicos. Então você não precisa ser um brilhante teólogo para Jesus te aceitar. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Se você tiver que estudar teologia, não é para ser aceito por Deus. Se você tiver que estudar teologia, não é para que você mostre serviço para Deus, dizendo: olha, Senhor, como eu sou um bom servo. Não, se você tiver que estudar teologia, que seja pela fome do saber, que seja pela sede do saber, mas que jamais seja por um motivo que seja qualquer, como por exemplo o motivo da inveja, que seja um motivo para mostrar para alguém que você é mais inteligente ou que você é mais sábio. Então, um primeiro motivo é aquele que faz com que a gente olhe o outro como oponente. Então o outro é o concorrente. O segundo motivo, a ambição egoísta. O que significa uma ambição egoísta? A ambição egoísta, ela trata do amor próprio. É a busca por conhecimento, é a coleção de informações, não porque as informações em si são interessantes e dizem algo para a vida, não, mas é o quanto saber essas informações massageiam o ego. Eu tenho um amigo que foi muito interessante, teologia, teólogo, brilhante, mas eu acho que ele estava afetado pela ideia, talvez, de ter que mostrar que sabe.
E aí, uma amiga em comum fez uma brincadeira do tipo, puxa, mas e aquele teólogo Michael Wazowski, russo, é muito importante, não? Bom, quem é pai, quem tem criança, na hora já mata quem é Michael Wazowski, né? Aquele bichinho verde lá do desenho animado. Foi curioso, porque esse meu amigo não é casado, não tem filho, não tem nada. Então a reação dele, não, claro, esse teólogo é muito importante, já li muitas coisas dele. São coisas extremamente profundas, especialista em Antigo Testamento. Aí comecei a rir. Falei, colega, deixa eu te mostrar a foto dele. Aí ele olhou para mim, Jonas, eu não sabia que ele era palmeirense. Perceba que eu não estou falando de nada que seja alheio a nós. Estou falando daquilo que está presente em mim, que está presente em você. Basta você saber um pouquinho e você já vai ver o quanto você vai ser tentado ao orgulho, à vaidade, ao amor próprio. Basta você saber um pouquinho e você já vai ser tentado a disputar com alguém o conhecimento. Basta você saber um pouquinho e você vai ser tentado a amar a si próprio, ao ponto de não conseguir admitir, eu errei. Esse meu amigo, diferentemente, ele assumiu o erro, ele reconheceu que estava errado, o que mostra o quanto ele é íntegro. O contrário daqueles que poderiam dizer, não, é claro que existe um teólogo russo chamado Michael Wazowski. Amor próprio impede a gente de corrigir sermões, corrigir livros, corrigir ideias, voltar atrás em posicionamentos, rever conceitos. É o amor próprio que faz a gente abraçar uma ideia que a gente descobriu que é errada, mas porque a gente não quer dar o braço a torcer de que estamos errados, então a gente vai defender essa ideia até o final, não porque a gente acredita nessa ideia, mas porque se ela não for verdadeira, a gente acredita que a gente vai perder a reputação. Meu irmão, por que você está preocupado com reputação? Olha para Jesus. Quem era Jesus? Você acha que Jesus na cruz estava preocupado com a reputação dele? Você acha que quando ele estava sendo ridicularizado pela guarda do Sinédrio e depois pela guarda romana, ele estava preocupado com a sua reputação? Me parece que existe sempre essa possibilidade de, na tarefa da teologia, a gente ser tentado tanto à inveja, que nos coloca em oposição ao outro, e ao amor próprio, que nos coloca blindados, como se fôssemos inerrantes, e qualquer crítica à nossa ideia é uma crítica à nossa pessoa. Eu fico assim, extremamente incomodado com a maneira como a gente dialoga a teologia, principalmente no nosso contexto. Como discordar da ideia de alguém é simplesmente discordar da pessoa e não da ideia. E a pessoa já se sente ofendida. Você não gosta mais de mim? Não, eu te amo, eu só não concordo com o que você acabou de falar. Não, você não gosta mais de mim. Isso me faz lembrar, eu gosto de alguns teólogos alemães contemporâneos. E tem em especial um episódio que eu gosto muito, que é uma discussão sobre teologia natural, revelação natural, que foi travada entre Karl Barth e Emil Brunner. Emil Brunner escreveu um tratado que deve ter talvez um ensaio de aproximadamente 50 páginas, chama-se Natur und Gnade, Natureza e Graça. E aí ele coloca embaixo um diálogo com Karl Barth. E aí ele vai dizendo, olha, Karl Barth, no texto, você não acha que essa sua
posição de dizer que, por exemplo, Deus não se revela na natureza e que a gente deveria, portanto, não confiar na teologia natural e não abrir nenhum espaço para a teologia natural, que a teologia tem que começar com a fé e com as escrituras somente, não seria desconsiderar passagens como Romanos capítulo 1, e ele vai encerrar o livro colocando esse problema e perguntando para Barth: o que você acha? Eu gostaria de saber a sua opinião. Não demorou poucos meses, Barth escreveu uma resposta ao Brunner, que é um outro livro, aproximadamente 50 páginas, que foi considerado o livro com o menor título da história da teologia. Nein significa não. Uma resposta, Emil Brunner. É interessante como o movimento do Brunner em ler o texto do Barth foi em pegar e revisar, arrumar os pontos que Barth apontou e que ele diria: puxa, aqui o Barth tem razão, e refazer o seu trajeto, e ao mesmo tempo levantar outras questões e manter outras questões e republicar o livro, mas recebendo a crítica e recebendo os pontos que o Barth tinha levantado, ainda que mantendo algumas posições firmes. Me parece que a gente não consegue mais fazer isso. A gente não consegue mais discutir teologia. A gente não consegue mais conversar teologia. Por quê? Nós estamos com os nossos egos inflamados. É muita inveja e muito amor próprio. É muita disputa e muito egocentrismo. Enquanto houver muita disputa e muito egocentrismo, quem vai sair perdendo é a igreja. Quando o teólogo percebe que ele não consegue desenvolver absolutamente com a igreja nenhum diálogo frutífero, porque ele se tornou um colecionador de informações, e um colecionador de informações, ele não se envolve com pessoas. Um colecionador de informações, ele não se envolve com a vida da igreja. Ele é um cara técnico, frio, fechado em si mesmo. Ele é um colecionador de informações. Quando ele se encontra num contexto em que ele não consegue mais dialogar com a igreja, e o único universo que ele se sente à vontade não é mais a igreja, mas é a universidade, você está diante de uma alma penada. Porque é isso o que é um teólogo sem a igreja, sem o corpo de Cristo. Uma alma penada. Mentes teológicas precisam de corpos teológicos. E os corpos teológicos das mentes teológicas são a igreja de Cristo Jesus. Van Hooser trabalha isso em vários de seus livros, em especial O Pastor como Teólogo, onde ele levanta exatamente esse ponto, em que a igreja é o corpo do teólogo. Um teólogo não pode viver à parte da igreja. Ele não pode ser um mero colecionador de informações. Ele tem que se envolver com a igreja. Ele tem que se envolver com as pessoas. Porque a sabedoria que ele busca desenvolver não é a da coleção de informações, mas é a sabedoria prática. É aquela que pacifica. É aquela que traz entendimento, e que ao trazer entendimento, coloca partes que estão em desentendimento na igreja, novamente em reconciliação. O teólogo tem uma tarefa de reconciliação na vida da igreja. O teólogo tem a tarefa de fazer com que pessoas que estão aparentemente em briga, em conflito por causa de ideias, fazer com que essas pessoas entendam que existe algo mais importante do que elas mesmas, e ele vai trabalhar isso com argumentos, com ideias, com inteligência, com pensamento. Veja como isso está presente no texto. Contudo, versículo 14: se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, preste atenção, ela está em aspas, porque ela deveria ser questionada. Será que a coleção de informações é mesmo sabedoria? Coloque bastante aspas nisso. Porque esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Ela não é dádiva, ela é conquista. Ela não é
um presente de Deus. Ela é um movimento de amor próprio. Ela é terrena, ela não é celestial. O que caracteriza essa sabedoria terrena? O pensamento que busca entender as coisas a partir de seus próprios instrumentos e seus próprios mecanismos. O colecionador de informações é aquele que já não tem mais nenhuma conexão com Deus. A conexão dele é meramente teórica. Ele não tem absolutamente nenhum espaço do dia dele em que ele separe para não mais teorizar, mas para vivenciar a teoria, para não mais falar sobre oração, mas orar, não mais escrever teologia da oração, mas orar. Nenhuma teologia sistemática seria uma obra mais profunda e mais importante do que a oração do teólogo. Qualquer calhamaço de 4, 5, 10 volumes de teologia não tem o mesmo peso do que uma oração. Você já parou para imaginar como a gente já não consegue mais orar? Veja como a gente entrega os nossos TCCs nos seminários teológicos. São iguaizinhos à academia. São iguaizinhos às universidades. Pesquise a origem dos seminários na história da igreja. Surge quando a igreja já não conseguiu mais dar conta do ensino. O seminário surge como instrumento hábil, necessário, mas que denuncia a falha da igreja. A igreja primitiva não tinha seminário. E homens impressionantes foram forjados no seio dessa igreja. E a pergunta é: por quê? Por que eles foram forjados? Por que eles foram capacitados? Preste atenção, quando a gente fala em formação teológica, a gente acha que a formação meramente do diploma, ela seria uma espécie de autorização, aval para alguém se tornar teólogo. E nessas horas as pessoas acabam escolhendo as instituições que elas vão se filiar, não tanto pelo fato de que elas acreditam que o trabalho teológico é delas, mas porque no final das contas é o tipo de seminário que ela fez que vai, não é, chancelar a qualidade ministerial. Se o sujeito faz no seminário X, olha, isso é bom. Se o sujeito faz no seminário Y, ali não é muito legal. Como se a formação teológica fosse uma produção, uma fábrica em que você enfia o sujeito lá, gira a manivela e ele sai pronto no final como um teólogo formado. O teólogo tem que trabalhar em si mesmo. E a melhor maneira dele trabalhar em si mesmo é orando. A gente não consegue. Imagine só um TCC em que 200 páginas. Bom esse TCC, hein? Fui otimista? 50 páginas. 50 páginas do TCC do indivíduo sobre Deus, o ser de Deus. Ele não escreve em terceira pessoa. Ele escreve em segunda pessoa. Não escrevendo aquele texto para o professor dele, nem para o orientador dele, mas escrevendo aquele texto para Deus, em oração, como Anselmo fez, como Agostinho fez. Por que a gente tem vergonha de ser piedoso? Por que a gente tem vergonha de expressar nossa devoção, quando na verdade a teologia tem que ser fruto disso e não o contrário? Meus irmãos, a pior desgraça de alguém é querer encontrar no seminário teológico ou na teologia a devoção que se perdeu. Você não vai encontrar a devoção perdida, nem no seminário, nem na teologia. A devoção perdida, ela sempre se perde
e sempre se encontra em um só lugar, ao pé da cruz. Quando se deixa o pé da cruz, se perde a devoção. Quando se dobra os joelhos diante da cruz, se ganha a devoção. Porque a devoção nunca sai do pé da cruz. E quem quer a devoção que está ao pé da cruz, tem que aprender a fazer teologia de joelhos. Não dá para recuperar ou manter a devoção em pé. Tem que ser de joelhos dobrados. Tenta, por exemplo, já jogou bola no sítio, e aí um irmão lá, né, talvez lá do Fluminense, deu aquele chute, foi para lá do outro lado, para lá no meio do rio, aí vai, traz a bola lá para a margem. Aí, agora tem que ser corintiano. Aí o corintiano vai pegar a bola. E o que acontece? Ele não entendeu que não adianta ele tentar pegar a bola em pé. Aí ele vai tentar pegar a bola em pé. O que vai acontecer? Ele vai cair. Qual é a melhor maneira de se pegar a bola quando ela está na margem de um rio? Você tem que dobrar o joelho e deitar, irmão. Se você tentar pegar a bola em pé, você vai afundar. A devoção só se mantém ou se recupera de joelhos. Então existem dois tipos de teologia. Uma teologia terrena, que é fruto de seu labor intelectual, de instrumentalidade terrena. Mas existe um outro tipo de teologia, que é uma sabedoria que não vem de suas próprias funções, exercícios e instrumentalidade, mas ela tem uma outra origem. Ela tem origem em Deus. O problema é que a gente quer fazer teologia sendo ateu. Tem muito ateu fazendo teologia, porque ele está tentando recuperar a fé em Deus estudando teologia. Você escolheu o pior caminho. Não se recupera a fé colecionando informações. É preciso devoção. É preciso confronto do coração. É preciso ser transformado aqui dentro. Se trata do testemunho interno do Espírito. Não depende de você. É a ação do Espírito. É dádiva. É presente de Deus. A gente precisa aprender a ter mãos vazias. Só quem tem mão vazia pode receber a dádiva de Deus. É preciso ser vazio. É preciso ser capaz de dizer: Senhor, eu não posso reduzir o estudo teológico ao conceito. Eu preciso vivenciar o real. Sabe por quê, meus irmãos? A teologia tem a capacidade de criar mundos extraordinários, fantásticos, com um grau de complexidade incrível. O problema é que só existe na sua cabeça, infeliz. A sua igreja não é essa coisa que você inventou na sua cabeça. As pessoas reais, elas são a igreja de Cristo Jesus. Elas precisam ser vistas. Elas precisam ser consideradas. E aí você já não olha mais para a estrutura da igreja. Você já não olha mais se a estrutura da igreja é boa ou é ruim. Você olha para as pessoas. E aí você já não faz mais o seu curso pensando em quantidade de pessoas, em quantas pessoas vão te ouvir. Mas você faz o estudo pensando que naquele dia uma pessoa pode ser transformada para o resto da sua vida, por causa de horas e horas e horas e horas e horas a fio que você se determinou a preparar um estudo, não para demonstrar sabedoria, mas para fazer com que pessoas entendam o Evangelho. Meus irmãos, do que adianta a gente usar palavras que as pessoas não entendem? Do que adianta a gente ficar confuso no nosso discurso? A gente não ser capaz de explicitar o problema do Evangelho para as pessoas? Jonas, mas a teologia está cheia de coisas complexas, a própria Bíblia está cheia de coisas complexas. E eu sei, meu irmão, isso me faz lembrar, um dia, uma história que eu li sobre o Einstein, que um dos prêmios que ele recebeu, uma
velhinha no final, ele estava com um amigo, se aproximou dele e disse assim: professor Einstein, eu quero te parabenizar por esse prêmio que o senhor recebeu, mais um prêmio, mas aproveitando que o senhor está aqui tão solícito, o senhor poderia me explicar de uma maneira mais fácil a teoria da relatividade? Ele falou: claro, minha senhora. Aí o amigo dele ficou observando o Einstein, todo solícito, explicando para a senhora, não é, a teoria da relatividade. E ele terminou de explicar: e agora, minha senhora, deu para entender? Ela: não. Aí ele soltou um pouco o nó da gravata e tentou explicar a teoria geral da relatividade de uma maneira mais simples. E agora, minha senhora? Ainda está difícil. Aí pronto, aí ele começou, foi de novo, tentou, transpirando. Aí ele estava exaurido. Era a última vez que ele estava fazendo e tentando explicar alguma coisa para aquela senhora, quando ela finalmente entendeu. E aí o amigo do lado não entendeu nada, porque o semblante do Einstein não era de alegria, não era de felicidade. Aí ele se aproxima: meu amigo, eu vi o esforço hercúleo que você fez para tentar explicar para essa velhinha a teoria da relatividade. Eu vi o quanto você transpirou para ensinar essa mulher a teoria da relatividade. Quando ela entende, em vez de você ficar feliz, você fica assim frustrado. Eu falo assim: meu filho, depois de tanta simplificação, aquilo já não era mais teoria da relatividade. Eu sei que tem coisas na Bíblia que você vai explicar uma vez e a pessoa vai dizer: puxa, não entendi esse negócio de responsabilidade de Deus e soberania divina. Está difícil entender esse negócio aí. Você vai tentar explicar uma segunda, vai tentar explicar uma terceira. E simplificar não é o mesmo que esclarecer um ponto. Eu não estou dizendo que a gente tenha que banalizar os conteúdos teológicos. Eu não estou dizendo que a Bíblia não tenha conteúdos difíceis, coisas que a gente não consegue aceitar, coisas que a gente luta para aceitar, quando muito. Coisas que a gente consegue crer, mas ainda assim a gente resiste. Eu creio, mas ainda tem alguma coisa dentro de mim que resiste. Eu sei que isso é possível. Eu não estou dizendo para você que a clareza é você tornar as coisas de uma tal maneira que você diga: gente, aquele absurdo, né? Isso é um absurdo. A Bíblia é tão simples, Jesus pregou tão simples, os teólogos é que complicam. Quem fala um negócio desse fala uma besteira. No mínimo não leu a Bíblia. No mínimo não leu a Bíblia. Jonas, como assim? Preste atenção. Todas as vezes que você quer me ver endemoniado, é alguém falar exatamente isso. Jonas, por que você tem que complicar? Jesus era tão simples. Olha só, Jonas, ele contava a parábola, a historinha. Ele é tão simples. Porque você tem que falar difícil. Não tem que pegar a orelha do indivíduo. Vem cá, lê a Bíblia, lê aqui a parábola do semeador infeliz. Lê. Leu? Lê de novo, porque você precisa decorar isso aqui. Leu? Você entendeu? Não entendi. Pois bem, lê agora a segunda passagem que está embaixo, infeliz. Os discípulos chamaram Jesus no canto e disseram: Senhor, dá para explicar a parábola porque a gente não entendeu? Os discípulos não entenderam. Os discípulos não compreendiam. Você lê João é divertidíssimo, porque João é uma coisa maravilhosa. Você ali se apazigua. Ali você diz: ufa, não sou só eu. Jesus, lá no segundo movimento, segundo a narrativa de João, que é o embate de Jesus com o templo, dizendo que em 3 dias que destruiria o templo, 3 dias reconstruiria. Aí João faz uma nota: nós também não entendemos nada do que Jesus estava dizendo, não era só os fariseus, só entendemos depois da ressurreição. Falou: meu Deus, que coisa maravilhosa. Você vê Pedro é o maior exemplo, não é, do desastre teológico. É o cara que erra todas. Sabe aquele cara que não consegue acertar uma? Aí Jesus resolve fazer uma enquete com os discípulos. Escuta, o que o povo está dizendo que eu sou? Jesus não está com crise de identidade, não está dizendo: meu Deus, quem eu sou? Para onde eu vim? Não é isso. Jesus não está com crise de identidade. Ele está provocando os discípulos. E aí os discípulos dizem: olha, uns dizem que o senhor é um dos profetas, dizem que o senhor é João Batista, pá. Aí Jesus olha para os discípulos: e vocês? Porque no mínimo teria que ser diferente. Aqueles que caminham com Jesus têm que ter certeza de quem Ele é. Não dá para caminhar com Jesus
Não dá para ser discípulo de Jesus e ter informações vagas sobre Ele. Quem segue Jesus tem que saber quem Ele é. E quando Ele olha para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Incrível, irmãos. Pedro acerta. Eu fico imaginando os outros discípulos. Mas o engraçado é que Pedro não consegue nem ficar muito feliz, porque Jesus já olha para ele e diz assim: bem disseste, Pedro, mas não foi você que chegou a essa conclusão, foi o Espírito que te revelou. Ou seja, até quando ele acerta, ele precisa do Espírito Santo. Esse é o teólogo que Deus quer na igreja. É o teólogo que mesmo para acertar precisa do Espírito Santo, e que ele está errando o tempo todo, e tem consciência dos seus erros teológicos, e sabe dos seus erros teológicos. Ele é espontâneo, ele faz e acontece sim, mas ao mesmo tempo é visceral a sua experiência com Deus. Não é uma experiência maquiada, não é uma experiência onde ele está ali vivendo um papel, ele está encenando um papel de sumidade, de autoridade. Não. Ele está lidando com o desconhecido. Ele está lidando com aquilo que é muito maior do que ele. E para encerrar, Tiago conclui dizendo: esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Veja só os dois pares de novo. Porque onde há inveja e ambição, onde há, portanto, a disputa com o outro, disputa de poder por conta da teologia, e o amor próprio, o estudo da teologia para que você, não é, seja referendado, todas as vezes em que essas duas coisas, aí há confusão e toda espécie de males. E aí ele conclui dizendo: mas a sabedoria que vem do alto, em primeiro lugar, ela apresenta um modo de ser. Anote aí. Em primeiro lugar, ela apresenta um modo de ser, que é o da santidade. Não é qualquer teólogo que serve a igreja. Precisa ser santo. Não tem esse negócio: eu sou um teólogo, mas eu não quero me comprometer com a igreja. Aqui a sabedoria do alto é aquela que coloca o teólogo em comprometimento com a igreja. Segundo, o modo de agir. Veja o que Tiago diz: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Então é o modo de ser puro, santo. Segundo, depois, o modo de agir. Como que ela age? Pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Assim são nossos teólogos, não é isso? Exatamente assim, gente humilde, gente sensível, amorosa, não é? Que mesmo quando uma pessoa fala uma besteira teológica, ele olha e diz assim: poxa, meu irmão, vamos pesquisar isso para ver onde que isso vai dar. Que quando é criticado, agradece, diz: obrigado, meu irmão, porque eu não estava vendo isso, realmente você tem razão. Esse tipo de teólogo a igreja precisa urgentemente. Sabe por quê? Enquanto esses teólogos não existirem na igreja, a gente precisa ainda dos seminários. Mas triste será para a igreja quando até nos seminários os teólogos não forem pacificadores, humildes, sensíveis, compreensíveis, homens de boas obras. Então, o modo de ser santo, modo de agir manso, humilde, paciente, compreensível, sensível, humilde. Terceiro, modo de julgar. Veja só como que Tiago conclui: imparcial e sincero. Como a gente gosta de, na hora da discussão, tomar partido logo de cara. Imagine que você também tem a sua posição, mas você está diante de duas pessoas que estão discutindo um ponto. A pessoa A tem a mesma posição teológica que a sua. A pessoa B não tem a mesma posição teológica que a sua. Mas acontece que naquele quesito,
a pessoa B tem razão e não a A. Mas porque a A tem a sua posição teológica, o que você faz? Claro, porque é uma disputa, então você vai fortalecer seu grupo, mesmo que esteja errado, mesmo que naquele ponto esteja equivocado. O modo de julgar explícito na sabedoria é aquele que vem carregado dessa imparcialidade e sinceridade. Eu acho que às vezes a gente não consegue dizer uma palavrinha muito difícil: não sei. Essa é a palavra mais difícil para um teólogo, mas é ela que vai mostrar o caráter dele. É preferível você andar com pessoas que conhecem a Bíblia e sabem dizer não sei, do que aquelas que não conhecem a Bíblia e vivem o tempo todo dizendo eu sei, eu sei, eu sei, eu entendi. Veja como termina: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Quem são os pacificadores, meus irmãos? São os teólogos. São os teólogos aqueles que conseguem encontrar momentos difíceis de uma igreja, e eles entram naqueles contextos difíceis não para pôr lenha na fogueira, mas eles entram ali para solucionar problemas. Eles entram ali para apaziguar e fortalecer ainda mais a igreja. A igreja precisa de teólogos, mas no que nunca, meus irmãos. Enquanto a igreja ficar sem teólogos, e teólogos que praticam esse tipo de sabedoria, a igreja vai continuar demitindo anjos, a igreja vai continuar ungindo apóstolos, a igreja vai continuar desenvolvendo sincretismo pagão, a igreja vai continuar trabalhando com sincretismo com candomblé, a igreja vai continuar se apropriando de imagens e de contextos que não são cristãos, são pagãos, criticando a idolatria quando a idolatria está presente no próprio culto. A igreja precisa de teólogos, sim, mas teólogos que sejam sábios, pacificadores, gente de Deus, povo de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, a gente quer confessar em primeiro lugar nossa arrogância. Somos arrogantes, Pai. Não conseguimos dosar nem temperar nossa fala quando estamos numa discussão teológica, e às vezes a gente esquece quem nós somos e a gente parte para agressão, parte para um movimento de disputa, para vencer o outro no debate. Tudo isso alimentado por uma outra realidade que nos assusta, que é o amor próprio. Não queremos perder o debate, não só porque invejamos aquele que sabe mais, mas porque nós amamos tanto a nossa imagem, a nossa reputação, que se a gente estiver equivocado, isso significa que já não somos mais confiáveis, e que, portanto, nossa reputação foi o motivo pelo qual as pessoas não vão mais confiar em nossa palavra, em nosso ensino. Trata com o nosso caráter, Senhor. Trata com a nossa vida, porque a igreja precisa de teólogos, mas de teólogos que sejam capazes de serem santos, teólogos que sejam capazes de serem mansos, pacificadores, sensíveis e humildes, e sejam capazes de julgar com imparcialidade e sinceridade, que sejam capazes de, mesmo tendo posições teológicas, reconhecer que não podem tomar partido, que eles têm que observar sempre a Tua Palavra e a verdade da Tua Palavra, que a gente precisa aprender muitas vezes a dizer não sei, que a gente às vezes precisa mais do que nunca, Senhor, receber o ensino que vem dos céus, na realidade da nossa experiência contigo, diária, de oração e meditação na palavra. Não porque a gente vai preparar um estudo para a igreja, não porque a gente vai preparar um sermão, porque as pessoas da igreja precisam, porque a igreja precisa de teologia,
mas porque a gente tem prazer em passar horas orando, meditando e pensando no teu ser e nos teus atributos, porque a gente se deleita em pensar o Senhor, em pensar o teu ser, a tua identidade, as tuas manifestações, a tua maneira de se revelar, a tua maneira de nos perdoar, a tua maneira de julgar, porque entendemos que quanto mais estudamos a tua natureza e o teu caráter, mais a nossa natureza e o nosso caráter é transformado. Não queremos outro caráter, senão o caráter de Cristo Jesus. Não nos interessa uma teologia que nos dê apenas informações e que a gente possa reproduzir como uma coleção de informações, mas que a gente possa ensinar com a nossa própria vida, com o nosso modo de ser, com o nosso bom procedimento, com os bons frutos do nosso caráter. Nos ensina, Senhor, a sermos viscerais na nossa experiência teológica. Nos ensina a perceber, ó Deus, que a teologia, o teólogo, o papel do teólogo na igreja é o papel do sábio, o papel daquele que representa uma referência, que representa um modelo de domínio próprio, de perseverança, de paciência, de longanimidade, de misericórdia, de humildade, de sensibilidade, de amor, de compreensão. Ajuda a gente a ser compreensivo com aqueles que ainda não conhecem. Nos ajude a perceber, Senhor, que ser teólogo é ser um discipulador, que ser teólogo é fazer discípulos, e que para fazer discípulos a gente tem que se preocupar com uma pessoa. A gente está tão preocupado com os livros, a gente está tão preocupado com as estruturas, a gente está tão preocupado com o diploma, e a gente esqueceu que pessoas são usadas para transformar pessoas, de que pastor forma pastor, de que discípulo forma discípulo, de que um homem de Deus forma homem de Deus, de que uma mulher de Deus forma uma mulher de Deus. Que a gente possa aprender que no reino de Deus o ensino, ele acontece pelo caráter, ele acontece pelo exemplo, ele acontece pelo procedimento, é sabedoria prática, não é coleção de informações. Nos livra, Senhor, da tentação de achar que ser teólogo é ser um mero professor de seminário. Assim nós oramos, em teu nome. Amém. Meus amados irmãos, nós chegamos ao final da Semana Teológica 2016 e eu quero aqui externar a minha alegria, o meu prazer, o privilégio que eu tive de estar. Queria só que os irmãos aguardassem um pouquinho, nós já vamos orar para terminar. O privilégio que nós tivemos de estar aqui com os irmãos, nós nos sentimos muito honrados. Em nome do presbitério do Projeto Água da Vida e das edições Vida Nova, eu quero agradecer aos irmãos do Betel Brasileiro pelo apoio que nos deram, né? Aos irmãos do Seminário Teológico Batista de Niterói, aos nossos amigos da CVC de Itaipuaçu, que nos apoiaram em todos os processos que nós efetivamos para que esse evento acontecesse. Queremos agradecer aos irmãos, não vou citar nomes especificamente, mas quero citar, na medida do possível, a todos. Queremos agradecer aos irmãos que trabalharam na cantina todos esses dias, chegaram cedo, começaram a trabalhar antes da Semana Teológica. Os irmãos que trabalharam no departamento infantil com aulas dificílimas, vocês viram, né? Se esforçaram muito. Os irmãos que ficaram na recepção, nas ofertas, no estacionamento, na limpeza. Os irmãos que trabalharam na logística dos preletores, coordenados pelo Alexandre, o tempo todo, levando, trazendo, conduzindo. Os irmãos da administração da igreja, da sala VIP, os músicos das nossas igrejas que se empenharam tanto para estar aqui, os irmãos trabalharam no som, na filmagem, os preletores como Jonas, né, que tem sempre nos atendido com tanto carinho, os obreiros, diáconos, ministros e todos os irmãos voluntários e participantes da Semana Teológica. Nós do Projeto Água da Vida queremos dizer que esta casa pertence aos irmãos, sintam-se sempre bem recebidos, acolhidos. Os irmãos são parte da nossa caminhada, é um privilégio poder estar aqui com os irmãos. Com certeza a Semana Teológica chega ao final da sua 7ª edição,
para a glória de Deus. Foram muitas experiências impactantes, muitos dias memoráveis, sem contar as amizades que vão ficando e vão se perpetuando. Isso é algo que não tem preço. Queremos dizer também que os slides que foram apresentados aqui do Saião, principalmente o do Ricardo Agreste, a partir da semana seguinte serão disponibilizados no site da Semana Teológica, semanateologica2016.com. Vamos colocar um espaço lá com os PDFs para você poder baixar. Se você quiser encomendar os DVDs, você entra no site, manda para a gente o e-mail, por favor, quero encomendar. Se você é seminarista e precisa de um certificado de participação, entra no site. Aí eu preciso de um certificado de participação, e aí, através do site da Semana Teológica, nós vamos tentar, na medida do possível, atender a todos os irmãos. O meu muito obrigado a todos, né, pelas orações, e que o Senhor seja sempre glorificado entre nós. Amém? Queria chamar aqui o presbítero Wallace para estar trabalhando e falando com os irmãos do encerramento da nossa semana. Só me restou agradecer a Deus, né? Depois dessa grande lista. Certamente, a Semana Teológica, apesar de estarmos aqui diante da igreja mais vezes, ela não é feita só pelas pessoas que aqui estão. Somos muitos presbíteros, né? Somos 10 igrejas hoje, contando com a igreja de Arapiraca. E eu gostaria de pedir que os presbíteros pudessem se colocar de pé, aqueles que estão presentes aí nos seus lugares mesmo, devido ao horário, para que a igreja pudesse reconhecer. Por favor, todos os presbíteros colocassem de pé. Então, somos um grupo de homens que tem desejado buscar a presença de Deus e temos buscado honrá-lo em todas as nossas atividades. Então, podem sentar. Então, fica aqui o nosso agradecimento a cada um dos irmãos que prestigiou esse evento na intenção de obter mais conhecimento. Hoje fomos levados a confrontar-nos com nós mesmos, neste autoexame tão saudável e tão necessário para a saúde da igreja, e que seja o nosso agir agora fruto de tudo aquilo que ouvimos, fruto da nossa conversão, diante de todo o conteúdo que absorvemos, assim queremos pensar, e a nossa missão continua. Então, que todo esse abastecimento de informações e, quem sabe, de construção de caráter possa redundar numa obra ainda mais eficiente, e que sejamos autores desta obra sempre movidos, inspirados, guiados pelo Senhor. Então, nesse sentido, eu gostaria de pedir que nós todos nos colocássemos de pé e que fizéssemos uma oração declarando ao Senhor toda a honra, toda a glória, agradecer ao Jonas mais uma vez por tudo que nos ensinou nesta noite, pela sua instrumentalidade. Oremos. Pai, nós nos dirigimos a Ti mais uma vez, Senhor, nesta noite, como tem sido a nossa prática, para agradecer ao Senhor. Agradecer não pelo sucesso de um evento meramente, mas por aquilo que este evento pode gerar em nossas vidas. Agradecer pela Tua ação em nós. Agradecer pela Tua bondade, a Tua generosidade, pelo fato do Senhor nos exortar com tanto carinho, não nos deixando perdido ou entregue às nossas próprias paixões, mas corrigindo o nosso curso, trazendo novas crises e que elas sejam extremamente saudáveis à luz da Tua palavra e pela intervenção do Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, somos Teus servos, assim gostamos de declarar, porque a Tua graça nos alcançou, Senhor, e nos fez escravos de Ti. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos usa, se Tu podes fazer todas as coisas. Usa-nos, Senhor, se Tu podes usar a qualquer coisa que o Senhor queira. Usa-nos como instrumentos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, que tudo o que fizemos aqui, Senhor, seja entregue para o Senhor e numa linguagem bem veterotestamentária, que o Senhor receba como aroma suave. Tem sido esta a intenção do nosso coração, agradar a Ti, Senhor. Agradecemos pela Edições Vida Nova, Senhor, por todo esse empenho, por aqueles que vieram de São Paulo para cá, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado. Somos-Te muito gratos. E, por favor, Senhor, nos ajude a manter o desafio de estarmos posicionados adequadamente diante do Senhor e diante dos nossos irmãos, teólogos que fazem discípulos de Cristo, Senhor. Esta é a oração que fazemos,
agradecendo ao Senhor por tudo e encerrando este evento. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que todos digam amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão dos Espíritos seja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Até o ano que vem.